Boa tarde, todo mundo que está assistindo a gente aqui no canal do Banco Central no YouTube. Vamos iniciar aqui mais uma sessão do nosso evento Conexão Pix. Essa sessão intitulada Pergunte ao BC. Estamos aqui, o time do Banco Central, reunidos para poder responder as perguntas de quem está nos assistindo, tá? Durante essa próxima hora. Vamos focar aqui inicialmente nas instituições em processo de adesão ao PIX. O foco das perguntas que a gente vai selecionar para responder está dentro do escopo desses agentes, né? Principalmente assuntos relacionados a negócios e também tecnologia. Aqui é só para compartilhar, né? A gente tem a nossa página sobre o PIX na internet, a gente tem as informações gerais, a gente tem FAQ, a gente tem links, tem a parte de toda a documentação do que a gente está discutindo no âmbito do Fórum PIX, todos os documentos de especificações técnicas e de negócios. Então, maiores informações sobre o PIX, a nossa página está com muitas informações específicas, né, dúvidas específicas, a gente está aqui à disposição nessa horinha para tentar ajudar qualquer dúvida. Então, fique à vontade para enviar suas perguntas por e-mail, o pixeventos@bcb.com.br. Por favor, identifique o nome e a instituição que representam para a gente fazer a seleção das perguntas e respondendo aqui para vocês. Nesse primeiro painel estou eu, aqui, Breno Lobo, eu sou do time do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, sou um dos coordenadores aí do projeto de implementação do PIX no Brasil, desde o início desse processo. Junto comigo hoje, a Janaína Thier, que também... Então, perguntas sobre o regulamento eu faço aqui para a Janaína, perguntas de TI vão para o Alexandre Valerão e eu estou aqui para tirar as dúvidas mais gerais relacionadas ao PIX. Antes, como a gente está no processo de recebimento aqui das dúvidas, a gente tem 3 dúvidas que a gente vem recebendo recorrentemente no nosso e-mail que a gente vai aproveitar já para tirar antes da gente receber a primeira leva de e-mails, tá? Então, vou fazer logo essa primeira pergunta para a Janaína, para deixar bem claro. Quando vai ser publicado o regulamento PIX, Janaína? Vai ser publicado já no final deste mês, a gente já tratou os resultados da consulta pública, estamos em fase de ajustes finais, já no finalzinho do mês a gente vai publicá-lo. Ok, começamos com as dúvidas fáceis. Tem uma dúvida também, no último fórum a gente acabou apresentando uma nova modalidade de participação no PIX, que seria o participante liquidante especial, né? Aquele que não provê o PIX para seus clientes, mas que faz apenas aquele serviço de prestar serviço para os participantes indiretos. Então, uma pergunta bem recorrente que vem para a gente se existe a possibilidade, né, de alterar a modalidade de adesão para participante liquidante especial. E aí eu vou responder essa daqui. Assim que o regulamento do PIX for publicado, né, como o Janaína falou no final desse mês, e tiver regulamentado essa figura de participação, a gente deve abrir uma nova janela de adesão especificamente para essa modalidade. Então, a gente vai aceitar novas instituições que ainda não estejam em processo de adesão e que queiram participar dessa modalidade, e também vamos permitir que instituições que estejam atualmente em processo de adesão, ou como participantes diretos do SPI, ou como participantes indiretos do SPI, elas vão poder mudar essa modalidade para participante liquidante especial. Então, obviamente, o cronograma dos testes homologatórios permanece o mesmo, né? Então tem até 16 de outubro, né, para poder passar por todos os testes homologatórios, tanto no âmbito do SPI quanto no âmbito do DICT, dado como esse participante liquidante especial, ele não oferta solução para os clientes, ele não vai estar sujeito à etapa de avaliação de aderência das soluções. Essa etapa vai até 16 de outubro, e a instituição vai ter que cumprir todos os requisitos. Vou fazer aqui também uma terceira pergunta, que é relacionada ao período homologatório.
que se durante o período homologatório, o participante do processo de adesão, ele pode retificar ou ratificar informações relacionadas ao participante responsável dele e a qualquer outra informação. Ou se ele só poderia fazer essa mudança de informações ou de participante responsável após o lançamento do Pix. Eu também vou responder essa daqui, que sim, tá? Até 16 de outubro, todos os participantes podem requisitar alterações de informação que eles quiserem. Qualquer tipo de troca, eu quero trocar o participante responsável, eu quero trocar o diretor responsável, eu quero trocar um e-mail, não quero mais ser direto, quero ser indireto. Então, todo e qualquer tipo de informação pode ser alterada até 16 de outubro, e aí essa solicitação de troca de informação é só enviar para a nossa caixa corporativa, né, o pix@pcb.gov.br. Agora já estão chegando algumas perguntas para a caixa do Pix Eventos. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta que chegou, vem do Jonathan Santos, da Verde Card, administradora de cartões de crédito, que é sobre o Pix agendado. Vou fazer essa pergunta aqui para a Janaína, que está cuidando dessa parte de regulamentação. Então, Janaína, lendo aqui a pergunta, né, o Pix agendado está previsto para 2021, mas gostaríamos de disponibilizar a possibilidade de agendamento a nossos clientes. O Banco Central vê algum problema em praticarmos esta modalidade, mesmo não tendo oficialmente regulamentado ela? Então, na verdade, o Pix agendado ele já vai entrar no regulamento agora, que vai sair no final do mês. Então, ele não está previsto para 2021, não. Está previsto para agora, as instituições já podem se planejar para ofertar. A gente recebeu diversas demandas do mercado justamente para já incluir o Pix agendado nesse primeiro momento. A gente até fez recentemente uma consulta no âmbito do Fórum PI sobre o Pix agendado, já tratamos os resultados dessa consulta, então ele entra já. Eu não sei se aí houve alguma confusão com a liquidação não prioritária no SPI, que aí, de fato, é o tratamento de transações no SPI, isso sim é para 2022. Já o Pix agendado entra agora. Ótimo, só reforçando aqui, tá, pessoal, que as dúvidas, as perguntas, por favor, enviem para o e-mail pixeventos@bcb.gov.br, pixeventos@bcb.gov.br. Aproveitando que a gente começou a falar sobre Pix agendado, tem uma dúvida aqui do Marcos Clay da Rocha e Silva, do Tribanco, que ele chegou até a chamar de Pix a prazo, né? A pergunta dele é: qual a expectativa do Banco Central para a concepção e a implantação desta funcionalidade? Se as instituições financeiras poderão intermediar esta operação, concedendo crédito para o pagador e permitindo assim o Pix parcelado para o recebedor. Vamos lá, Janaína. Bom, com relação a esse Pix que ele chamou de Pix a prazo, a gente tem uma situação aqui um pouquinho diferente. O Pix agendado é esse que eu comentei, que, enfim, o usuário, o pagador, ele agenda um pagamento numa data futura, e o que está sendo colocado nessa outra pergunta, pelo que eu entendi, é um pouquinho diferente, talvez originado até a partir de contas pós-pagas. Se for isso, neste primeiro momento, a gente não está prevendo essa modalidade, ou seja, transações originadas a partir de contas pós-pagas, mas a gente está prevendo um tipo de Pix, de certa forma, semelhante ao Pix agendado, só que é um Pix agendado que não pode ser cancelado, e que pode fazer, às vezes, desse Pix a prazo. Eu acho que existe aí uma série de oportunidades de negócio que as instituições podem explorar em cima desse modelo. Ele entra também agora no regulamento no final do mês. É uma transação que pode ser agendada para um momento futuro, em vencimento único ou em parcelas, e não pode ser cancelada. Então, é um pouquinho diferente, acredito eu, do que ele está perguntando, mas acho que também
pode ser explorado como uma espécie de Pix a prazo. Ótimo. A gente recebeu aqui duas perguntas relacionadas a boleto, que eu vou responder, tá? Vou ler aqui, é do Rodney Maia, do Citi, e do Jefferson Felipe Tibola, do Sicredi. Como o Pix poderá substituir os meios de recebimentos hoje existentes, como boleto de cobrança e contas de arrecadação? E com o desenvolvimento da nova plataforma de cobrança, como a entrada do Pix vai substituir o boleto? Então, é um ponto importante, né, para deixar claro para todo mundo que o Pix está sendo desenvolvido para ser mais uma opção de pagamento para a população brasileira. Então, não temos a pretensão de substituir o Pix pelo boleto de forma imediata ou por meio de regulação. A gente acredita que vai ser um processo de escolha, né, de quem está fazendo uma cobrança. Se perceber que o Pix tem mais benefícios do que o boleto, os cobradores poderão partir para essa oportunidade. Eventualmente, podem fazer a cobrança tanto por boleto quanto por Pix, e aí cabe ao pagador escolher qual é o meio de pagamento que ele prefere usar, se ele prefere usar o boleto, se ele puder usar o Pix. E toda a nossa construção em cima do Pix para que no mínimo, todos os benefícios já hoje associados ao boleto também sejam possíveis por meio de um pagamento por meio do Pix, né? Toda a estrutura de QR Code que a gente está desenvolvendo prevê aqueles campos existentes no boleto. Tem o Pix agendado, que vai possibilitar o pagamento em uma data futura, e aí tem todos os benefícios relacionados à utilização do Pix do ponto de vista do pagador, que facilita, né, o processo de iniciação do pagamento, é mais fácil, basta ler o QR Code ou clicar no link, caso uma conta seja enviada por e-mail, ou por aplicativo de texto, por exemplo, e para o recebedor também, né, que acaba tendo uma condição de receber os recursos de uma forma muito mais rápida, né, instantaneamente, em poucos segundos, e aí facilita bastante a questão do gerenciamento do fluxo de caixa. No comércio eletrônico você já tem imediatamente aqueles recursos à disposição, então você acelera a disparada de entrega dos produtos vendidos. Então, caberá a cada empresa que emite o boleto, né, e decidir se ele prefere fazer isso por boleto, por Pix, ou eventualmente as duas coisas ao mesmo tempo. Chegou mais uma dúvida aqui, da Amanda Litska, do PagSeguro. É uma pergunta mais geral, vou tentar responder essa aqui também. O conceito geral do Pix, do uso das chaves e de Open Banking, é algo novo para a população em geral, que não acompanha esse tipo de assunto. Quais formas de divulgação vocês pensam utilizar para que a população esteja a par dessa nova forma de fazer transações e possa, de fato, utilizar o Pix? Esse eu acho que é o nosso principal desafio, né? Todo mundo sabe que a gente possui recursos limitados de divulgação de produtos. O Banco Central, né? Não dá para a gente contratar artistas e fazer propaganda no intervalo, no Jornal Nacional ou algo do gênero. Então, o uso do Pix vai ser muito pelos benefícios que as pessoas verem, né? Tanto pagadores quanto recebedores. Então, a gente sabe que é um processo lento e gradual e de entendimento desse novo meio de pagamento. Obviamente que os participantes do Pix vão ser peças-chave aí, né, para fazer com que o Pix venha ao conhecimento dos seus clientes. A gente está trabalhando em formas de divulgação nas nossas redes sociais. Já tem um vídeo institucional do Pix que está disponível nas nossas redes sociais. Estamos tendo também um trabalho de conversar com associações varejistas para tentar fazer com que seja do conhecimento do varejo a existência desse novo meio de pagamento. Vamos ter algumas diretrizes de comunicação, né, para que os participantes do Pix possam atuar junto a seus clientes para poder orientar bem, educar bem os seus clientes de como o Pix vai funcionar. Então, é um trabalho aí que eu diria que é um trabalho conjunto, tá? Que não vai se limitar ao Banco Central, a gente vai fazer até os nossos limites de alcance, principalmente utilizando as redes sociais, e aí a gente vai contar com um envolvimento de todos os participantes do Pix,
para que seja possível também essa disseminação do Pix para toda a população. Deixa eu passar, então, para a próxima pergunta. Vem do Roberto Puchetti, da DXC Technology. Como vocês veem a convivência e que espaço será ocupado entre os vários meios de pagamento atualmente existentes e o Pix? Eu acho que eu vou responder essa aqui também, né? Essa aqui é mais geral e vai muito na linha do que eu já falei anteriormente. A questão do Pix, o Pix é um novo meio de pagamento que o Banco Central está liderando o processo de construção. A gente não tem intenção nenhuma de acabar com nenhum meio atualmente existente, né? Então, a gente acredita que vai ser um processo natural de substituição naqueles casos de uso em que o Pix, de fato, se revelar como uma opção boa para quem está realizando pagamento e para recebedores também. Então, o que a gente estudou em termos de experiência internacional é que não houve uma canibalização do Pix em relação aos outros meios de pagamento. O grande mote aqui por trás de todo esse desenvolvimento desse novo ecossistema é aumentar a oferta de meios de pagamento eletrônicos. Então, se fosse para escolher um meio de pagamento que a gente de fato quer que seja substituído, esse meio de pagamento é o papel moeda, né, o dinheiro espécie, que é um meio de pagamento que tem um custo social mais elevado. As pessoas não veem o custo direto, né, ninguém paga tarifa a maior parte dos consumidores não pagam tarifa para sacar, para movimentar recursos em papel moeda. Mas tem todo um custo social ali por trás, né, o custo de produção, o custo de armazenamento, o custo de distribuição, o custo de renovação, reimpressão, o custo de segurança. Então, tem um custo muito alto de gerenciamento do numerário. Então, o grande mote do Pix aí é ser um meio eletrônico capaz de ajudar nesse processo de eletronização do mercado de pagamentos de varejo. Obviamente, como a gente identificou que existem algumas lacunas nos meios atualmente disponíveis, a gente está tentando construir o Pix com várias características que preenchem essas lacunas, e aí a gente acha que vai ser um processo natural. De repente, daqui a 2, 3 anos, a gente vê que um meio de pagamento, de fato, vai morrer ou está morrendo, o cheque está aí morrendo há 10, 15 anos e não morre, né? Ainda tem casos de uso específico. Então, a gente sabe que é um processo gradual e não é nosso objetivo acabar com nenhum meio de pagamento atualmente existente. Chegou uma pergunta aqui de regulação do Fábio Françoso, do Advanced Corretora de Câmbio. Eu vou passar para a Jana responder essa, que é sobre a participação no Pix, né? Como fica a participação de instituições financeiras não bancárias, como é o caso da instituição que ele trabalha, né, que é uma corretora de câmbio. Eles podem participar do Pix? A gente tem uma questão específica em relação às modalidades de participação no Pix, que é a questão da oferta de conta transacional, né? Ou seja, instituições financeiras e instituições de pagamento que ofertem contas transacionais são as que têm a possibilidade de participar do Pix, nessa modalidade. Então, a princípio, a gente tem essa limitação, que é uma limitação regulatória, que apenas as instituições que têm essa possibilidade de ofertar conta transacional, e aí pode ser conta de depósito à vista, conta de poupança, conta pré-paga, que podem participar do Pix. Deixa eu complementar aqui a resposta da Janaína. São 3 tipos de instituição financeira que não podem participar do Pix. Tem outras também, mas vou falar 4, então. Que são as corretoras de câmbio, as corretoras de títulos e valores imobiliários, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, agências de fomento. Né? Na resolução em que elenca as atividades que essas instituições podem prestar, não existe a possibilidade de essas instituições emitirem moeda eletrônica. Tá? Então, é uma questão regulatória, mas que o Banco Central está aberto, tá? Se tiver interesse desses grupos de instituições de poder ofertar uma conta de pagamento pré-pago, ou seja, de serem emissores de moeda eletrônica, o Banco Central está aberto a discutir essa possibilidade de, eventualmente, permitir esse tipo de atividade também para essas instituições,
e no futuro, né, após elas poderem prestar esse serviço de emissão de moeda eletrônica, seriam muito bem-vindas para serem participantes do Pix. Né? A princípio, todos seriam bem-vindos, existem algumas essas restrições que a Janaína falou, mas é tudo uma questão de conversar, de negociar, de ver se de fato é interessante para todo mundo, e a gente está aberto ao diálogo para iniciar esse processo e no futuro também essas instituições poderem passar a oferta Pix para os seus clientes. E em termos de modelo de negócio, parece fazer sentido, né? De fato, a gente precisaria discutir mais essa questão regulatória. Botar o Valerão aqui na conversa também, chegou uma pergunta de tecnologia do Gilberto Gomes, do Banco BS2, que aí é bem sobre a transação aqui do fluxo de mensageria. A pergunta é a seguinte: ao submetermos uma PAX 008 para o SPI, a pedido de algum participante indireto para o qual estejamos prestando serviço, como fica a questão da assinatura? Preciso guardar dentro da instituição os certificados para assinar quando envio, ou a assinatura deve partir do indireto no momento da solicitação de pagamento? Na verdade, existe a obrigação do participante direto, nesse caso, de manter todas as mensagens que foram enviadas e recebidas, independente de se a mensagem partiu dele, próprio participante direto, ou de um indireto que ele representa. Na verdade, nós não estabelecemos nenhuma regra nesse processo de comunicação entre o participante indireto e o participante direto. Então, por exemplo, o participante indireto não necessariamente vai conversar com o participante direto usando o ISO 20022, ele pode ter uma interface diferente. Então, o que tem sentido é que, de fato, ele armazene tanto as mensagens enviadas e os certificados que foram usados, nos momentos do tempo daquelas mensagens. E os certificados que foram usados nos momentos do tempo daquelas mensagens. Vamos aqui para a próxima, então. Mais uma vez, reforçando o endereço do e-mail, tá? pixeventos@bcb.gov.br. Chegou aqui da Simpla, do Rafael Paoliello. A pergunta é: como participante indireto, devemos seguir alguma regra de comunicação de quem é o participante direto que está provendo o serviço para a gente, ou podemos oferecer de forma totalmente transparente? Deixa eu responder esta aqui. A relação entre o participante indireto, né, que é o participante contratante, o participante direto, que é o participante responsável, essa forma de comunicação entre os dois participantes não entra no âmbito da regulação do PIX ou do SPI, tá bom? Essa é uma negociação bilateral entre as partes, então tem todo aí o espaço de negociação. Temos muitas instituições aí em processo de adesão, né? Então a gente acredita que a gente já está partindo desde o início de um ambiente bastante competitivo, então tem uma oportunidade de negociação grande. Tem várias instituições se posicionando no mercado como participantes responsáveis, né, que prestam esse serviço para os participantes indiretos. Então é uma questão de negociação realmente, para saber como essa instituição responsável faz a comunicação com os sistemas dos participantes indiretos do SPI. Mais uma pergunta aqui, do Carlos Felipe Ilha Pereira, do BRB. Ele pergunta se haverá alguma implementação para efetivar transações offline ou por SMS para o Pix. Vou responder essa aqui também, né, que está no horizonte aqui de planejamento. Não, tá? A pergunta é, assim, mais direto, pragmaticamente falando, não tem como a gente fazer transações em que as duas pontas da transação, né, pagador e recebedor, estão offline. O que está no nosso radar de desenvolvimento, e a gente vai desenvolver isso para 2021, é o QR Code gerado pelo pagador, que aí esse QR Code tem a possibilidade de
ser gerado de forma offline. Então, aí nessa situação, eu tenho uma ponta pagadora offline e tenho uma ponta recebedora necessariamente online. Porque aí é a partir desse QR Code gerado de forma offline que o recebedor lê o QR Code e inicia a transação pelo recebedor, mas aí ele precisa estar online. Tá? Então, esse processo de transações offline que eu estou entendendo como ambas as pontas de uma transação estarem offline, isso não vai ser possível dentro do Pix. Próxima pergunta veio do Leandro Vassari, da Energisa, que está fazendo perguntas sobre o setor elétrico. Como as empresas vão aderir? Os bancos já estão sendo envolvidos? Como serão as tratativas para adesão? Isso irá impactar na arrecadação de contas de energia para as empresas e clientes? Acho que vai comigo aqui de novo, né? A gente está em conversas, tá, com a ANEEL, né? A gente está procurando estabelecer um acordo com a ANEEL para possibilitar que o pagamento das faturas das distribuidoras de energia elétrica possam ser realizados com PIX. Então, a gente deve trazer novidades sobre esse assunto na próxima reunião do Fórum PIX, que vai ser dia 20 de agosto. Estamos em tratativas. A ideia é, sim, disponibilizar essa possibilidade de pagamento de faturas para utilities em geral, né? Não só energia elétrica, mas telefone, água, enfim. A gente acha importante, né? A gente já está também com pagamentos de governo, a gente já tem um acordo de cooperação técnica com o Tesouro, para que as taxas que o Tesouro arrecada possam entrar no ar já a partir de novembro, né? Isso obviamente vai depender de alguns desenvolvimentos. E aí vai depender muito de como essa fatura, o PIX vai estar dentro dessa fatura de energia elétrica e, obviamente, da negociação, né, a distribuidora de energia elétrica, e no caso é um usuário recebedor do PIX, né, ela não é um participante. Então, ela precisa contratar um serviço de um participante do PIX para fazer a geração do QR Code, para poder hospedar as informações relativas à fatura em ambiente seguro, para poder receber nas contas que a distribuidora mantenha nesse prestador de serviço de pagamento, nesse participante do PIX. Então, mas sim, vai ser possível sim, e aí vai dar uma possibilidade de melhorar, né, de aperfeiçoar e dar mais eficiência a esse processo de arrecadação, inclusive com a possibilidade, né, de estender, né, a possibilidade para que o pagador consiga fazer um pagamento de uma conta independentemente de qual banco, instituição de pagamento, ou instituição financeira ele seja cliente, né? Com toda aquela lógica do processo de arrecadação, dos convênios, ela não existe dentro do PIX. Independentemente da instituição na qual eu tenho conta, eu vou conseguir pagar uma conta de utility, que é o que vai acontecer aí nesses desdobramentos futuros. Tem um aqui que eu vou fazer aqui para o Valerão, da Ana Paula, da Cicobi Confederação. Até o momento ainda não foi divulgada a quantidade máxima de operações que poderão ser enviadas dentro de uma mesma PAC 008, por exemplo. Esse número já foi definido? Como está sendo essa definição? Se ainda não foi definido, tem algum cronograma para a gente fazer essa definição, Valerão? Sim, ela está correta, esse número não foi definido ainda, até então a gente definiu apenas que esse recurso vai existir, mas o nosso deadline para essa definição é até o início dos testes de capacidade, que deve acontecer em 1º/8, ou seja, até lá nós devemos ter essa definição. Tá? Tem vários fatores aí envolvidos nessa decisão, e ela tende a ser algo que vai ser divulgado um valor inicial e provavelmente ao longo do processo de homologação isso deve ser ajustado também. Isso depende muito da própria volumetria das instituições e de alguns fatores ali que estão concorrendo para isso. Mas devemos ter uma definição até o início do teste de capacidade no dia, 3/8. Legal, vamos para a próxima aqui.
do Marlon Reinaldo Martins, do Mercantil do Brasil. A pergunta é: pelos manuais de requisitos mínimos, o Pix é obrigatório para a pessoa física nos apps dos participantes. A disponibilização do Pix para empresas não são obrigatórias nos canais App, Internet Banking e demais canais, correto? A disponibilização é facultativa? Jana, você responde essa? Respondo. De fato, no regulamento do Pix, a gente tratou dessa questão de uma forma mais genérica, né? A gente tratou da obrigatoriedade de disponibilização de iniciação do Pix em aplicativos. Só que a gente recebeu vários comentários do mercado na consulta pública, em outras interações, a respeito dessa questão de instituições que têm foco em pessoa jurídica, e que aí não faria, talvez, tanto sentido essa obrigatoriedade para aplicativo, porque não é o foco, né, não é o principal canal para esse tipo de cliente. E aí a gente está trabalhando um ajuste no regulamento para tirar essa obrigatoriedade, né, para a pessoa jurídica por essa questão, mas estamos estudando criar uma obrigatoriedade para o canal digital principal dessa instituição. Então, a gente, na verdade, utilizaria a mesma lógica, só que mais adequada ao público dessa instituição. Exato. Ou seja, não é que é facultativo ofertar Pix para PJ. É facultativo ofertar Pix para PJ por aplicativo. Tá? Então, mas é obrigatório, né, participando do Pix, é obrigatório ofertar o Pix para todos os seus clientes. Aqui a gente só está... Essa questão da facultatividade ou da obrigatoriedade é somente relacionado ao canal de atendimento. Jana, mais uma pergunta para você. Quais são as principais responsabilidades que o Banco Central irá atribuir aos participantes responsáveis em relação aos participantes contratantes, né, no caso, os participantes que sejam participantes indiretos no SPI? Pergunta mais geral aqui. Tá. Bom, a gente criou essa figura de participante responsável e participante contratante em grande medida para possibilitar a entrada de uma quantidade maior de instituições no Pix, inclusive instituições não reguladas, né? O foco dessa relação de participante responsável e contratante aqui é a instituição não regulada. Dado que a instituição não regulada pelo Banco Central ela deve atender a uma série de requisitos que são colocados no regulamento em relação a questões de questões operacionais, de estrutura adequada, de PLD, de antifraude, enfim, questões relevantes para garantir segurança adequada na prestação do serviço. A gente vinculou a participação dessas instituições não reguladas a esse relacionamento com o participante responsável. Na consulta pública também a gente recebeu diversos comentários em relação ao peso dessas responsabilidades que foram atribuídas para esse participante que vai contratar com as não reguladas, e aí a gente está também discutindo como equilibrar melhor essa balança, né? Ou seja, a gente quer que o Pix seja um ambiente o mais aberto e competitivo possível, só que, obviamente, a gente não pode abrir mão da segurança. Então, a gente está equilibrando essas responsabilidades que, a princípio, vão ficar mais focadas nessas questões que eu mencionei de segurança, fraude, PLD e capacidade operacional. Outras responsabilidades que são atribuídas no regulamento, a gente não vai manter isso sob a guarda, digamos assim, do participante responsável. Por exemplo, questões de marca, questões relacionadas ao cumprimento dos tempos. A gente está estudando justamente essa redução de responsabilidades, tentando dar uma equilibrada melhor nessa relação. Então, eu diria que, assim, na proposta, como a gente imagina que vai ficar, o foco vai ser em capacidade técnica operacional, fraude, PLD, enfim, questões de segurança mesmo.
Tem outra, essa pergunta que fez foi o Paulo Camanho, da Invento Consultoria Empresarial, que também mandou outra pergunta, né? Ele está perguntando aqui sobre, na etapa homologatória, além do participante indireto do SPI, comprovar que está apto para operar uma transação PIX, quais outros atributos serão avaliados? Serão analisados a estrutura de governança, a gestão de riscos, por exemplo? Essa da parte da etapa homologatória, deixa eu responder. Na verdade, os participantes indiretos do SPI, eles não vão fazer os testes nem no SPI, e também, se eles tiverem acesso indireto ao DICT, eles também não precisam fazer os testes no DICT. O que eles precisam necessariamente cumprir é apresentar para a gente o anteprojeto e o projeto da forma, né, como o PIX vai ser disponibilizado para os seus clientes. E aí, seguindo o que está lá disposto na Carta Circular 4056, e que tem muito a ver lá com o nosso Manual de Requisitos Mínimos para a Experiência do Usuário. Então, esse é o único requisito da etapa homologatória para os participantes indiretos. O que é que o participante indireto ainda precisa fazer? Ainda precisa cumprir alguns requisitos da etapa cadastral, que é o quê? É enviar o contrato assinado com o participante responsável e enviar também uma declaração assinada pelo participante responsável de que ele tem a capacidade técnica e operacional para participar do PIX e que ele integralizou o capital mínimo necessário. Até sobre esse capital mínimo necessário, até a gente está reavaliando, né, na consulta pública, a gente sugeriu o limite, o valor de R$2 milhões, a gente está reavaliando, é bem provável que haja algum ajuste aí nesse valor para baixo, tá? Para deixar bem claro que a gente não vai subir o valor. E aí, no final do mês, isso aí deve ficar mais claro depois que a gente bater o martelo, nós estamos discutindo. Então, na verdade, né, voltando aqui para a pergunta, fecha parênteses, esse tipo de coisa, quem vai avaliar é o participante responsável. Então, eu só vou assinar, eu como participante responsável, eu só vou assinar um contrato com o participante indireto se eu tiver certeza que ele está cumprindo todos aqueles requisitos que estão lá no regulamento do PIX, que, genericamente falando, foi o que a Janaína respondeu na pergunta anterior. Então, essa é uma avaliação do participante responsável, não é uma avaliação do Banco Central na etapa homologatória. Ok? Vou procurar aqui mais uma pergunta que veio da Laís Oliveira, da Hub Fintech. Janaína, que é regulamento. Gostaria de saber se podemos ser participantes diretos e liquidante especial ao mesmo tempo. Aí é só participante direto, né? Ela só entra como provedor de conta transacional para fins de PIX, para fins de SPI, ela é participante direto. Ela não teria que entrar nas duas modalidades. Isso. Hoje, né, como uma instituição que já é participante direta do SPI, ela já é liquidante. Né? Então, liquidante é uma coisa a menos do que o participante direto, é aquele que não oferece PIX para os seus clientes. Né? Mesmo que ele oferte conta transacional, ele não está ofertando o PIX para ser iniciado ali por meio das contas que os seus clientes mantêm nele. Então, não faz sentido. Tá? Você sendo participante direto, você já pode ser um liquidante, responsável, né? Talvez para deixar mais claro, a figura do participante liquidante especial é para aquelas instituições que só querem prestar esse serviço, elas não querem oferecer conta transacional para os usuários finais, né? Elas só querem prestar serviço de liquidação. Essa possibilidade não estava prevista antes, é isso que a gente está contemplando agora. Mais uma pergunta aqui do Gustavo Póvoa, da Claro. Existirá uma modalidade no PIX equivalente à forma de pagamento débito automático? Caso sim, como funcionará? A primeira pergunta é sim, tá? Existirá uma forma da gente fazer um débito automático no PIX. Agora a pergunta como funcionará, a gente só vai conseguir responder em 2022, se não me engano. 2022 é o cronograma para a gente começar a trabalhar em cima dessa funcionalidade. Né? Então, agora, para novembro de 2019, não temos essa modalidade. Ano que vem, a gente vai trabalhar em cima do QR Code gerado pelo pagador, que eu já mencionei, e a outra funcionalidade que a gente vai desenvolver é o pagamento por aproximação, né? Tecnologia NFC, enfim, qualquer outra tecnologia por
aproximação que existir. E aí, para 2022, está programado para a gente desenvolver aquela questão da liquidação prioritária também, né, que é um pouco associada ao PIX agendado, que a Janaína já comentou anteriormente, e o débito automático dentro do PIX. Então, é algo que estamos no zero, mas já está mapeado no nosso cronograma, que a gente vai desenvolver essas funcionalidades, mas é para daqui a 2 anos. Próxima pergunta. Estamos aqui nos aproximando do final da nossa sessão, tá? Porque a gente tem que ter um intervalinho entre a nossa sessão e aproveitar, convidar todos, né? A partir das 17 horas, a gente vai ter a sessão de pitch das soluções, que eu acho que vai ser bem interessante, né? Com várias empresas apresentando aí soluções que elas estão desenvolvendo para os participantes em processo de adesão, então vários prestadores de serviço. Então, se sua instituição está em processo de adesão e você está acompanhando aqui o Conexão Pix, vale a pena ver essa sessão do Conexão Pix, que pode ter algum produto aí que interesse para vocês. Mas vamos acelerar aqui para responder pelo menos essas últimas aqui, que vem lá do Eduardo da Cunha Pinto, do Santander. O Banco Central tem expectativa ou passou alguma orientação aos participantes do valor a ser cobrado pela transação de PIX? Deverá constar na tabela de tarifas dos bancos? Será controlado pelo Banco Central? Jana, você responde? A gente está tratando a questão do preço do PIX em relação a algumas gratuidades, né? Então, isso já foi divulgado em outros momentos. O PIX de transferência para a pessoa física, ele vai ser gratuito. A ponta recebedora é que vai poder ser cobrada nas transações de compra, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, desde que seja uma relação de compra. A gente não está estipulando preço para isso, mas a gente estima que tem que ser um preço baixo, dado que o custo da transação é muito baixo, né? Como já foi também divulgado em diversas outras ocasiões, o custo de processamento, enfim, o PIX é para ser um produto bastante barato, ele tem menos intermediários na cadeia. Então, o entendimento do Banco Central é que o preço dele tem que ser bastante baixo. Mas essa ponta a gente não está regulando. A gente tratou dessas gratuidades que eu mencionei, que deve sair em algum momento até o lançamento do PIX, essa definição. Mas, a princípio, o que está sendo discutido é isso. Vou aqui fazer a nossa última pergunta, tá? Para o Valerão, com a pergunta aqui sobre a etapa homologatória, especificamente sobre os testes de capacidade. A pergunta é se o Banco Central divulgará algum documento de setup de cenário, criação prévia de contas por tipo, saldos iniciais, situações de bloqueio, enfim, ele quer mais detalhes sobre essa etapa de testes de capacidade que serão realizados tanto no SPI ou no DIT. É possível que antes do início dos testes de capacidade se divulgue algumas informações adicionais sobre os testes, mas em linhas gerais os parâmetros eles já estão definidos. Existe um número de operações por minuto, considerando o número de contas transacionais da instituição. São testes que têm uma duração basicamente ali de 10 minutos, e para os casos específicos por caso específico do teste do DICT, existe também um número mínimo de contas, de chaves que tem que ser usadas ao longo do teste. Eu diria que esses são os parâmetros gerais. A gente deve dar algumas orientações específicas sobre a execução dos testes, mas que provavelmente não seja nada que influencie do ponto de vista de desenvolvimento ali do teste em si. Não deve ser nada muito impactante. É isso, pessoal. Acho que a gente está se aproximando aqui do fim, né? Que a gente precisa desse tempinho aqui para fazer a transição entre as duas sessões do evento. Lembrando que a gente vai ter uma nova sessão de Pergunte ao Banco Central amanhã, nesse mesmo horário, às 16 horas, né? Estaremos aqui de novo, eu, a Janaína e o Valerão, novamente abertos, né, para responder as perguntas, as que chegarem que a gente não deu tempo de responder, e outras que surgirem
amanhã. Daqui a pouquinho, às 17, como já falei, vamos ter a sessão do pitch de soluções. Vamos ter uma nova sessão do pitch de soluções amanhã, às 11 da manhã, então vale a pena também conferir nos 2 pitches, né? A gente dividiu aí em 2 sessões a todas as instituições, os prestadores de serviços que se inscreveram. E amanhã, às 10, temos uma sessão, um painel sobre integração do varejo e do e-commerce no Pix. E a última, às 17 horas, que é a preparação para a estreia do Pix. Tá? Então, essa é a programação da Conexão Pix para as próximas sessões. Vamos encerrar por aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Continuem, obviamente, aqui. Vamos ter esses 15 minutinhos aí de transição, para que às 5 a gente deixa o pessoal com as soluções apresentarem aí no pitch. Acho que vai ser uma coisa bem interessante. Aproveitando aqui, a gente aproveita para informar que o Banco Central também já está elaborando novos eventos para acontecerem logo após a publicação do regulamento do PIX. Tá? Então, vamos fazer um evento bem parecido com esse daqui, para a gente tentar deixar bem claro para todo mundo as definições no regulamento, né? A gente recebeu muitas contribuições, a gente está fazendo uma série de ajustes, melhorando, como todo o processo que a gente vem fazendo desde o início do PIX, uma participação bem grande dos agentes de mercado, num ambiente com muito diálogo e transparência. Então, obviamente, a gente vai ter alguns ajustes aí no regulamento do PIX, e aí a gente vai fazer um evento parecido para que a gente possa tirar as eventuais dúvidas. Muito obrigado, Valerão, muito obrigado, Janaína. A gente se encontra novamente amanhã, né, às 16 horas, e continue com a gente aqui para a próxima sessão do pitch de soluções. Até mais. Boa tarde.